Aí, pode. Vamos começar o nosso estudo de hoje, né, com uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor eterno, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Deus, diante da Tua graça e da Tua bondade, diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós vamos Te buscar para que Tu nos abençoe através do Teu Espírito Santo, nos orientando pelo mesmo para que nós façamos desse estudo, Senhor Deus, aquilo que seja agradável à Tua santa vontade, não a nossa. Perdoe os nossos pecados e nós Te agradecemos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu fiz um estudo o mês passado com o irmão Vinícius, a verdade legítima sobre a religião real. E teve uma senhora que mandou uma resposta aqui para nós, a senhora Meire Lopes, contestando algumas coisas na resposta dela. E com todo respeito, eu quero passar esse estudo com uma resposta para a senhora Meire Lopes, mostrando por que nós pregamos dessa maneira, porque está na palavra de Deus, não é a nossa vontade. Em resposta às suas questões, primeiramente, lhe dizer que não tenho nenhum desprezo pelo ser humano, raça ou cor. A questão aqui é sobre igrejas fundadas sem autorização de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem explícita quando fala nesse setor. E o que nós vamos responder aqui para a senhora Meire, é que, primeiramente, só há uma porta e ela está escrita em singular: entrai pela porta estreita, porque largas são as portas que conduzem à perdição, e a porta estreita poucos se entenderão com ela. Está lá em Mateus. E aí lá em João, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará morada. Mas o que eu quero voltar novamente ao estudo passado, mesmo versículo, para a senhora Meire Lopes, para ela ter um entendimento melhor, é o seguinte: em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém, essa expressão ninguém, é generalizada a todo mundo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto ou lançado, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode fundar uma igreja ou uma seita religiosa se não for a que Jesus fundou. Então não pode existir esse monte de religiões aí pregando, algumas delas parte da verdade, outras não. E isto aí é que as pessoas não aceitam, porque as pessoas querem um Deus que faça a vontade dele, e não eles fazer a vontade de Deus. Isto quer dizer que ninguém, homens, mulheres ou qualquer outro ser, pode ou tem o direito de fundar igrejas, além da verdadeira igreja de Deus, a qual Jesus é o cabeça e fundador. Isso aí está lá em Efésios capítulo 4, 4 a 6. Há somente um corpo, um fundamento, e um só Espírito, e esse Espírito é o único de Deus, como também foste chamado numa só esperança de vossa vocação. Nesse corpo há um só Senhor, não tem dois nem três, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Pessoas que fundam outra igreja acham que esse Deus não é capaz
de estar em todo canto. Então fundam a igreja lá para ver se o outro Deus vai lá, porque esse Deus verdadeiro não vai lá. É muito real essa situação. Este um só corpo quer dizer uma só igreja, uma só porta, e a porta é Jesus. E essa porta é estreita de Mateus capítulo 7, verso 13 a 14. Entrai pela porta estreita, larga é as portas e espaçoso os caminhos que conduzem para a perdição, e são muitos os que entram por elas, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com elas. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar agora mesmo. As pessoas querem um Deus que faz a vontade dele, e não ele fazer a vontade de Deus. Então eles criam filosofias nas suas mentes e acham que Deus tem que aceitar essa filosofia deles. E a palavra de Deus não é baseada em filosofia, mas em verdade. Tá? Isto quer dizer que a igreja verdadeira tem muitos adeptos, como nas demais seitas ou religiões fundadas por homens comuns. Isto confere com Lucas capítulo 12, verso 32. Não temas, ó pequenino rebanho, porque ao vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A pessoa fala, eu tenho 5 mil membros da minha igreja. Não é assim. Não é fantasia. As coisas de Deus não é fantasiosa. As coisas de Deus é verdade. Doa a quem doer. Ela é verdade. Na minha igreja tem 3 pessoas. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, esse em meu nome tem que estar de acordo com a palavra de Deus e com a porta estreita, qual a porta é Jesus. Aí ele está também. Mas se não tiver assim, pode estar 10, 20, 30, que ele não está lá no meio. A Bíblia é bem explícita. Eu disse porta e não portas. É um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, e um só Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que ele é a porta, o único sacerdote real, o cabeça da igreja de Deus. Agora eu te pergunto, nessas outras portas, tem um sacerdote com as mesmas características de Jesus? Não tem. Aquele pastor que fundou aquela igreja nunca morreu por você. Aquele pastor que fundou aquela igreja, ele não tem vida para dar, a vida que ele tem emprestada de Deus. Aquele pastor que fundou aquela igreja, muitos já morreram e não ressuscitaram até hoje. Então não tem as mesmas características. E nunca tiveram o poder de pôr a mão sobre o enfermo e curá-lo imediatamente. Ou vai, a tua fé te salvou. Então, é sério. As pessoas que duvidam dos planos de Deus, da realidade de Deus. E não é assim. Em São João, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. O que quer dizer isso? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele tem vida para dar. E lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se ele é o caminho e a verdade, e a palavra é a verdade, ambos são um só. Isso é que é importante entender. Não vai teimar com Deus, com a tua mente fantasiosa, que você vai acabar mal. Em João capítulo 8 e 47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Jesus falando isso aí com os judeus. Então, se você não quiser me dar ouvido, esse versículo vai servir para você, para a tua orientação. É isto que eu faço: colocar Jesus sempre à frente, não atrás, dona Meire, como a senhora disse.
porque Ele é o único Salvador do mundo, por ser o Filho de Deus e pelo seu ato expiatório por nós na cruz. Ele morreu por nós na cruz. Eu pergunto na sua seita, não sei quem fundou, será que o seu fundador da sua igreja, ele morreu por alguém na cruz? Eu penso que você, senhora Meire Lopes, se equivocou dizendo que minhas interpretações estariam erradas. Eu não ensino doutrina que não seja das Escrituras Sagradas, que estas religiões pegam partes da Bíblia para suas conveniências. O que eu quero dizer com isso, senhora Meire? Com todo respeito, agradeço muito que a senhora veio nos questionar. O que acontece com isso? Aquilo que eu acabei de falar. Se Jesus é a verdade e a palavra é a verdade, ambos são só, então a senhora tem que entender muito bem as Escrituras. Tudo que perguntar para a senhora tem que saber explicar, porque é só nela que nós encontramos a vida eterna, é só ela que é Cristo. Aí eu faço uma pergunta aqui na sua cabeça, para a senhora raciocinar. Quem são os 24 anciões do Apocalipse? Por que lá em Mateus capítulo 24, verso 24 diz: aonde está o cadáver, juntará os abutres? Raciocina e me dê uma resposta certa, por favor. Se a pessoa não sabe explicar a Bíblia certinha, ele não vai saber levar a pessoa à salvação. E nós não somos sacerdotes, nós somos servos desse sacerdote. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, e não a nossa. Quanto ao dízimo, em Gênesis 14, 17 a 20, essa eu faço uma explicação mais extensa para a senhora entender. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Pergunto, Deus fez um juramento: tu és sacerdote do Deus Altíssimo, falando do filho dele, e eu jurei por mim mesmo que tu serás sacerdote para sempre. Tem dois sacerdotes de Deus Altíssimo? Não. Por isso que o nome Melquisedeque, no gentil, era Jesus Cristo. E era rei de Salém, não era nem Jerusalém também. Salém era nome gentil da cidade ainda. Abraão ainda era gentil, Abrão era gentil. Ele só se transformou em povo de Deus quando Deus fez aliança com ele, trocou seu nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de todos. Melquisedeque era Jesus, nome gentil, porque o único sacerdote do Deus Altíssimo é Jesus. Em Hebreus capítulo 7, verso 21, mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Não tem dois sacerdotes do Deus Altíssimo para sempre, é só Jesus. Em Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder.
com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse Jesus que terá poder na vinda dele para julgar todo o mundo. Este sacerdote feito, levantado com juramento é Jesus Cristo. Além disso, Melquisedeque, em nome de Jesus no gentil, pegou o dízimo de Abrão, ainda quando ele era gentil, antes da aliança de Deus com ele, onde mudou o seu nome para